Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Graças a Deus, mais um dia aqui, para poder fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança e crescer no amor a partir da palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 23. Nós vamos meditar a partir do versículo 16, acompanhem comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que vai falar ou o que vai dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando o tempo comum, e o tempo comum é um tempo de discipulado, de aprendizado. Se você está acompanhando a liturgia diária, nesses dias nós falamos do chamado que Jesus fez aos discípulos. Jesus passou uma noite em oração, pela manhã ele desceu a montanha e foi lá e elegeu 12 homens como os seus apóstolos, os seus discípulos. No Evangelho do dia seguinte, nós contemplamos o conteúdo da mensagem. O que a gente deve dizer? Jesus dizia: dizei que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus nos dá o conteúdo. E agora Jesus também trata de dizer a cada um dos seus discípulos pelo que eles irão passar. Jesus faz questão de prevenir, de preparar o coração dos discípulos. Olhe, vocês vão pelo mundo, mas tenham consciência. Vocês vão pelo mundo como ovelhas no meio de lobos. Basta a gente imaginar, né? O que são as ovelhas no meio de lobos. E aí ele diz: sede, prudente como as serpentes, mas manso, simples como as pombas. E aí você imagina, uma serpente ela está sempre na espreita. Ela age com muita atenção, com muito cuidado. A prudência é uma grande virtude. Nós não somos um povo, os cristãos não são um povo alienado, abobalhado, desatento, que tudo está bem, não. Aquela coisa meia... Não. O cristão deve ser perspicaz. O cristão deve ser atento. Os filhos das trevas, disse Jesus, são mais espertos que os filhos da luz. A gente precisa ser esperto. Esperto para o bem. Olhar a coisa e saber, ter prudência. Por aqui eu não posso ir. Com essa pessoa eu não posso me envolver. Esse tipo de conversa eu não posso ter. Isso aqui não cabe para mim que sou um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, prudente como as serpentes. E ao mesmo tempo simples, manso, como as pombas. A gente percebe que as pombas elas são mansas, elas são simples. Então, essas duas qualidades devem caracterizar um discípulo: a prudência e a simplicidade. E aí Jesus trata de nos dizer também: cuidado com os homens. Vocês vão ser levados diante dos tribunais, dos reis, para testemunharem o meu nome. Gente, se a gente for olhar na história da igreja, quantos santos, quantas santas foram perseguidos, foram caluniados, foram difamados,
quantos e quantos sofreram injustiças por causa do nome do Senhor. Basta a gente olhar ali para os primeiros séculos do cristianismo, quantos mártires eram acusados de coisas terríveis que nunca fizeram, mas eles não voltaram atrás. Eles não se tornaram apóstatas na fé. Eles não renunciaram a Jesus. E diante ali dos seus julgamentos, eles também tiveram as palavras necessárias, cabíveis, oportunas. Inspiradas por quem? Inspiradas pelo Espírito Santo. É muito bonito quando Jesus diz, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Por quê? Porque o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Meu povo, eu sei que tem muitas situações que a gente passa na vida, que a gente fica sem saber o que vai dizer, sem saber como vai se comportar. São situações tão difíceis, muitas vezes até constrangedoras, que a gente não sabe nem o que vai poder dizer. E de repente, o Espírito Santo vem e nos dá a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. A palavra certa, na hora certa e do jeito certo. É exatamente assim que o Espírito de Deus age em nós. É muito bonito ver isso na vida dos santos. É muito bonito ver isso na própria vida de cada um de nós. Quantas e quantas vezes você não sabia como aconselhar o seu filho uma questão complicada? Como resolver um problema no casamento? Eu, como padre, quantas e quantas vezes, numa direção espiritual, numa confissão, num aconselhamento, a pessoa estava me dizendo ali e eu dentro da minha cabeça eu ficava aqui pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar para essa pessoa? E aí, quando eu abri a boca, de repente vinha palavras que me surpreendiam. Palavras que eu estava dizendo, mas que me surpreendiam. Por quê? Porque, humanamente falando, sinceramente, eu não teria capacidade de dar aquela resposta tão cabível, tão consoladora, tão eficaz naquele momento. É exatamente o que o Espírito Santo faz. Então, eu queria que você guardasse isso no coração. Se você é realmente um discípulo, uma discípula de Jesus, se você realmente não quer voltar atrás, não quer renunciar à sua fé, não se preocupe, você vai ser perseguido, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser injustiçados. Como disse Jesus, vocês vão diante das autoridades por causa do meu nome, mas não se preocupem, o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito que o Pai enviou, por isso que a palavra Paráclito quer dizer isso, defensor. Então o Espírito Santo vai defender, ele vai dar a palavra que você precisa ter exatamente para aquele momento. Agora é preciso que a gente confie, peçamos ao Espírito Santo que ele venha nos guiar, nos conduzir nesses momentos de contrariedade da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do teu céu, paz e bem.